Olá, tudo bem? Agora é 19 horas 21 de abril do ano de 2026. Estamos aqui com mais uma aula de Atos dos Apóstolos. E essa sequência tem sido muito importante para a nossa Techuvá. Aqui estamos aprendendo o contexto histórico bíblico de Atos, a etimologia das palavras, e aí o entendimento fica muito mais claro, explícito. Então, essa nossa sequência de aulas aqui, que tem trago discernimento ao público, o tema de hoje eu coloquei o choque dos dois reinos, tratando ali o reino de Herodes e o reino de Cristo, a espada de Herodes e a oração da igreja. Veja que é um reino espiritual e há um reino físico. E é desse tema do capítulo 12 hoje. Já fizemos 11 aulas, já está dando quase 13 horas de aula, porque é versículo a versículo. E para mim isso é muito importante, tá fazendo essa revisão em Atos, é um dos livros que, na minha opinião, é um dos mais importantes da minha Techuvá, entendendo hoje o porquê que o Senhor mandou ler essa epístola, esse livro que Lucas escreveu, trazendo entendimento sobre o que é ser, de fato, uma igreja do Senhor. Esse fundo histórico, essa questão de judeus e gentios, traz-nos entendimento para a gente fazer Techuvá, sair da Babilônia, se afastar do paganismo a cada dia. E também entender o plano de salvação que Hashem determinou através do seu Filho. Então, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, abençoa essa live de hoje. Mais uma mensagem de Atos. Que o Eterno continue abençoando esse trabalho. Nos ajude, ó Pai, a entregar a mensagem plena, de forma completa ao Teu povo. Ensina o Teu povo, nos ensina, nos exorta. No nome do Senhor Yeshua HaMashiach, fale com os nossos corações nessa oportunidade. Obrigado, meu Pai. Amados e queridos irmãos, vocês que vão assistir depois, muita gente assiste no outro dia. Eu, mais uma vez digo, esse trabalho nosso é diário, ok? No topo fica nosso e-mail. O e-mail é a chave para esse canal ser apoiado por aquele que Deus tocar, tá bom? Lembrando que estamos aqui e no Telegram todos os dias, tá bom? Quando eu não estou aqui, eu estarei lá no Telegram diariamente. Ali ajudando a comunidade Techuvá com Yeshua, orando todos os dias, trazendo uma palavra, exortando. Praticamente eu falo mais de 2 horas por dia, 2 a 3 horas, o YouTube e o Telegram. Então é bastante tempo aqui falando com o povo da palavra, tá? O Eterno me dê forças, saúde, condições de estar aqui todos os dias, levando essa palavra ao público. Conto contigo. Amém? Ore por esse trabalho, ore por mim, ore pela minha casa, para que o Senhor me dê força, saúde, para que a gente continue ensinando pessoas que estão aqui no Brasil, fora do Brasil. A Techuvá com Yeshua tem alcançado pessoas em vários lugares desse país e do mundo, e agradeço ao Eterno por isso. Então, nessa nossa sequência, nós faremos também em outras cartas esse trabalho de versículo a versículo, para que você entenda a Bíblia da melhor maneira possível. Não vai faltar alimento, eu acho que falta ouvintes que queiram aprender a palavra, porque mensagem tem de sobra. Tem conteúdo aqui nesse canal de Bíblia. Eu não fico perdendo tempo com teorias, com coisas que não tratam da alma do homem. Então eu foco a palavra de Deus, porque lâmpada é luz para o meu caminho, a tua palavra, ela é lâmpada para que eu possa enxergar o caminho. Então, sem a palavra de Deus, Yeshua falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador, nós precisamos
Precisamos conhecer a palavra do Eterno para não ficarmos ignorantes. Assim como Oséias diz lá no 4:6, meu povo perece por que lhe falta o conhecimento. E o conhecimento que falta para o povo é da palavra de Deus. Não é de teorias ou dogmas. O povo precisa aprender o que saiu da boca de Deus, o que saiu da boca dos profetas, o que Cristo ensinou. Teshuvah com Yeshua não é uma religião, tá? É um estilo de vida. É a maneira que Yeshua nos ensinou a viver, tá? Não temos prédios para as nossas reuniões. O nosso culto é nós, a igreja é o povo reunido, é o grupo, é os crentes. Somos diferentes do sistema porque seguimos a igreja de Atos, que é o nosso referencial. Por isso que esse livro é de suma importância para quem quer de fato aprender a verdade. Mas nesse canal aqui há vídeos que mostram o que aconteceu depois dos apóstolos. Já fiz vídeo lá sobre Roma, Jesus romano e Yeshua o judeu, mostrando o que aconteceu no terceiro século com os concílios, especialmente o concílio de Nicéia, o concílio de Macon e tantos outros concílios que trouxeram doutrinas que não é Bíblia, que não é palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Só que Roma não trouxe a palavra de Deus. Roma trouxe dogmas, inventou doutrinas. Tá? Então nós estamos saindo da Babilônia desse conceito tão filosófico de dogmas, numa teologia sistemática romana, para voltarmos às raízes da fé bíblica sem mistura. Então nós temos que voltar à igreja de Atos dos Apóstolos. Voltarmos a ser aquela igreja na qual Yeshua chamou os seus discípulos para pregar ao mundo, até os confins da terra. E não foi o cristianismo romano que Yeshua mandou pregar. Yeshua mandou pregar a palavra que ele pregou. Mateus 28:19 vai dizer: ide por todo mundo fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Yeshua, vos ensinei. Então a ordem do nosso mestre, do nosso Mashiach, é pregar o que ele pregou. Ele, por exemplo, pregou o Shema Israel, o principal mandamento, que está em Marcos 12:29, Deuteronômio 6:4. Hashem, o Criador, é um. Em grego é eis, Kol Israel, Kurios Hotel Azemon, Kurios es Estim. E o Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ele prega sobre os mandamentos, dizendo para o jovem rico: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Lucas 10:25, e também fala para o escriba: se ele cumprisse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, ele alcançaria a vida eterna. Em Apocalipse 14:12, ele disse que a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Então fica muito claro que Yeshua ensinou a dar frutos dignos de arrependimento, quando disse que devemos olhar para os frutos das pessoas, para o que a pessoa é na sua essência, o que ela está produzindo. O próprio Senhor Yeshua disse que quem não nasce da água do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino dos céus. Se nós não nos convertermos como uma criança, não nos tornarmos como uma criança pura, inocente, de forma nenhuma entraremos no reino dos céus. Então, por isso que Yeshua disse que o caminho é estreito. Ele disse que temos que carregar uma cruz que é pesada. Não é fácil carregar até o Gólgota. Por isso, é um caminho de renúncia. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem vive pecando é do diabo, 1 João capítulo 3. Então, tudo corrobora para o que nós temos falado aqui. É um quebra-cabeça montado, dizendo: tem que nascer de novo, tem que ser crente de verdade. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos. Ele nos chamou para sermos como Ele foi. O discípulo não é maior que o seu mestre. Então Yeshua nos ensina: venha depois de mim. Vem depois de mim. O mestre está ensinando: faça o que eu estou fazendo. Venha, pratique o que eu estou praticando. Esse é o ensinamento do verdadeiro Messias. Yeshua não guardava domingo, não comemorava Natal com ovo de Páscoa, não instituiu o nascimento dele em 25 de dezembro, ele não seguia esse calendário solar. Sabe, é uma cultura diferente, é uma doutrina diferente. Para nós sabermos isso, temos que conhecer o contexto histórico, judaico, bíblico.
o cristão ali em Atos são os judeus convertidos, gentios que se converteram. As pessoas deixaram de ser do paganismo, adorar deuses, para adorar o único Deus de Israel. Então Yeshua nos reconecta com o Criador, o Errad, o que é eis em grego, apenas, monos em grego. João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que te conheço a ti, como o único verdadeiro Deus, e a Yeshua HaMashiach, a quem tu enviaste. Então, Yeshua nos leva ao único Criador. A pregação do Evangelho traz a conversão das nações ao Deus único. E a fé, a crer no Messias, no profeta, no ungido, que o próprio Pai enviou à terra para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um plano de salvação do eterno. Por isso que Yeshua significa salvação, ele salva, vem da ideia de Yahushua, Yahu salva, o eterno, ele traz a salvação às nações, aos próprios Yehudim, mas aqueles que acreditam, aqueles que creem, aqueles que aderirem, aqueles que seguirem. Então, se uma pessoa de fato segue o Messias, ele é transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, a Teshuvá envolve a conversão individual de cada indivíduo para uma unidade, que é o corpo do Messias, que é conhecido como igreja, que lá em hebraico raiz kahal, quer dizer o povo reunido. A comunidade são os discípulos de Yeshua espalhados pelo mundo. Então, se você aprender isso, você vai entender o que Deus quer de nós. E aqui nesse canal, você vai aprender apenas a Bíblia. Não venham com teorias, nem dogmas. Venham com instruções que já foi dada há mais de 3.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, pela boca dos profetas, pela boca do nosso próprio Criador, e do seu Filho Yeshua, que veio aqui para cumprir as palavras do Criador. O próprio Yeshua falou em João: as palavras que eu vos dou não vêm de mim, vêm do Pai que me ensinou. E ele disse o que eu teria que dizer. Então fica muito claro que o Criador, Yahuwah, determinou a salvação das nações, enviou o seu Filho para que isso acontecesse. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 27, que o último inimigo que Yeshua vai derrotar é a morte. A morte, por causa do pecado, a morte entrou no mundo e mata os seres humanos. Yeshua vai vencer a morte, por isso que Cristo veio trazer também a ressurreição, a vida eterna. Só que a vida eterna só vai ser dada a quem tiver o nome no livro da vida. Lembra de Moisés? Quando Deus disse que ia acabar com a nação toda e fazer uma nova nação através de Moisés, Moisés disse: não, Senhor, não faça isso. Risca meu nome do teu livro. O livro da vida é desde a fundação do mundo. Se o teu nome estiver no livro da vida e não for riscado, você é um escolhido à eternidade. Por isso que é muito importante falarmos disso, não fazermos religiosidade ou religião, porque o que está se tratando aqui é o seu futuro. Muitas pessoas pensam no futuro aqui temporal. Preciso ter dinheiro para me aposentar, preciso ter uma vida melhor aqui na Terra. A pessoa está pensando nesses 70, 80 anos de vida passageira e as pessoas pensam em juntar dinheiro para ter um final de vida melhor. Mas quem é que está pensando pós-vida? A maioria das pessoas não pensam na pós-vida. Muitas pessoas só descobrem que morreu depois que já estão mortos, porque muitas pessoas não se preocupam com isso, estão desavisados sobre o tema, eles estão sendo entretidos, porque o diabo ele é o verdadeiro inventor, ele que inventou o entretenimento. O entretenimento vem desde os tempos antigos. Os esportes, por exemplo, vêm da Grécia, lembra do Coliseu. Então, os povos pagãos trazem o entretenimento. Então, o diabo ele quer entreter as pessoas para que as pessoas não pensem, não tenham sobriedade, para que pensem no que será delas após a morte. E é muito importante pensar sobre isso, porque você um dia vai partir daqui, eu vou partir daqui. E a pergunta que eu te faço: o que você tem preparado para a eternidade? Visto que pode ser que demore, parece que demora, mas não demora. Se você hoje olhar para o espelho, você vai ver que você não é o mesmo da época que você tinha 20 anos atrás. Hoje você já tem ruga, hoje você já está cansado, hoje você sente dores que nunca sentiu antes. Quer dizer que você está envelhecendo. Quer dizer que um dia você também vai partir. Assim como os nossos
os nossos avós, tataravô, tataravó já partiram. A gente sabe que um dia nós vamos deixar esse corpo físico, encararmos o dia mais importante da nossa existência, que é quando a gente passa da vida para a morte. E aí vai ser que de fato somos. E é isso que interessa, porque essa vida aqui é só um vapor, como disse Tiago na sua carta. Então preste atenção, aprenda aqui, porque sua alma é muito importante. Tanto é importante que Cristo, Filho de Elohim, morreu por você, para que você não perecesse. Pense no que ele fez por ti. Agora nós estamos no capítulo 12 e vamos seguir aqui no estudo. Que você seja edificado. Um abraço. Vamos lá, queridos. Aqui é o capítulo 12, verso 1 de Atos dos Apóstolos. Já foram 11 capítulos. Agora é o capítulo 12. E eu botei a epígrafe aqui, o choque dos reinos, a espada de Herodes e a oração da igreja. Tá? O texto, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da Querrilá. Fiz questão de botar Querrilá, outra tradução possível, congregação, e botei igreja, porque vai estar na maioria das Bíblias, tá? Para os maltratar. Então, Herodes pegou alguns da comunidade, tá ok? A palavra carral é hebraico, tá ok? Igreja, eclesia, da origem da palavra igreja. Querrilá em hebraico, vou explicar. Essa é a palavra que os primeiros cristãos, que eram Yehudim, judeus, provavelmente usariam para se referir uns aos outros. Significado da Querrilá, assembleia, congregação ou comunidade reunida, vem da raiz carral. Por que usar esse termo? No Antigo Testamento Taná, a Querrilá descreve o povo de Israel reunido diante de Elohim. É esse termo, Querrilá, para a congregação reunida no deserto. Querrilá em Atos 12 se enfatiza que aqueles cristãos não se viam como uma nova religião, mas como os remanescentes fiel de Israel, a comunidade messiânica. Deus trouxe promessa a Israel, a maioria do povo não foi fiel, e aí eu quero fazer trazer uma explicação aqui. Quando Moisés sobe ao monte, as 12 tribos estavam ali, e as tribos pecaram contra o Senhor, com bezerro de ouro. Só a tribo de Levi não. O remanescente de Israel é aqueles que foram fiéis. Então os judeus messiânicos, lá do primeiro século, é o remanescente de Israel. É através deles que a mensagem vai ser pregada aos povos e vai chegar aos gentios. O Machia é dos judeus, tá? Os judeus estão abençoando espiritualmente as nações. Então, Querrilá é a palavra correta para essa comunidade. Não eclesia, mas Querrilá corresponde ao remanescente de Israel no primeiro século. É óbvio que você já ouviu falar que Israel, Judá, o seu povo não o recebeu. Mas isso está no sentido geral, não no sentido completo. Por quê? Porque o remanescente aceitou. Pedro era judeu, Tiago era judeu, João era judeu, Paulo era um judeu. Paulo, pregador dos gentios, ele estudou com Gamaliel, que era o neto de Hilel, um rabino que é conhecido até o dia de hoje pelo judaísmo. Então Paulo ele era judeu nato. Ele era judeu de pai e de mãe. Então, ele era como se você fosse falar, o judeu puro, 100% Yehudi. Porque lembra Timóteo, filho de grego com mulher judia? Ele era judeu por causa da mãe. Paulo está dizendo, eu sou judeu de pai e mãe. Então, todos os apóstolos eram judeus. Então, esse é o remanescente, por isso que o termo correto é Querrilá, que vem de carral. Corresponde ao remanescente de Israel que não se desviou, recebeu as promessas de Deus e permaneceu. Então, Israel não foi o todo rejeitado. Tá? É óbvio que as lideranças de Israel não aceitaram Yeshua. Mas o Pedro, o João, o Tiago e todos os outros aceitaram. Havia 120 em Pentecostes na festa de Shavuot. Depois o número vai para 3.000. Depois o número sobe para 5.000 judeus crentes. E na live de ontem eu mostrei para vocês judeus da circuncisão que obedeciam às leis, eram circuncidados e eram crentes no Senhor. Então não foram todos os judeus que rejeitaram.
foi a maioria, mas não todo o povo. Existe um remanescente de Israel, inclusive hoje, lá em Israel, há sinagogas messiânicas que acreditam em Yeshua como Mashiach. Não é toda a nação que rejeita. Óbvio que a maior parte da nação não crê. Mas existe o remanescente de Israel até o dia de hoje. Então, não se pode generalizar e dizer que toda a nação rejeitou. Sim, a maioria, a liderança, sim. Mas isso é profético. Isso, nos últimos dias, como José não foi reconhecido pelos seus irmãos, não reconheceram a Yosef e o José, e só reconheceram na segunda vez, Israel vai reconhecer de forma plena quando Yeshua voltar na guerra do Armagedon. Então, isso também é profetizado. Isso está no Mashiach ben Yosef, na história do Messias sofredor, tá? Para depois vir como Mashiach ben David. Então, está tudo profetizado, nada sai da programação divina, tá? Então, entenda isso, porque costuma-se dizer no cristianismo que os judeus abandonaram, que os judeus rejeitaram. Não, a maioria, sim. Mas da onde sai a mensagem? Jerusalém. Essa carta de Atos vai tratar desse assunto tão importante que refuta todas essas falas de Roma e dos gentios, que Israel não faz parte da aliança. Nós estamos vendo Israel abençoar as nações com a pregação sobre o Mashiach. Então, tem algumas coisas que estão sendo faladas bem erradas no cristianismo. E nós estamos aqui para trazer fatos e verdade. Vamos lá. Fundo histórico. Este é o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. O Herodes o Grande é aquele que reconstruiu o templo de Zorobabel, né, que é o segundo templo, que Yeshua pisou nele. Ele era um político, esse já é o neto dele, mas recebe o nome do avô. É um político habilidoso, que buscava o favor dos judeus observantes. Etimologicamente, o verbo grego para maltratar é kakossai. Kakossai, que significa infligir o mal ou afligir severamente. Não era apenas uma repreensão, mas uma perseguição física deliberada. Tradição judaica diz: Agripa I era visto com bons olhos pelos fariseus porque ele respeitava as leis dietéticas e rituais no templo. A tradição sugere que ele chorava ao ler em Deuteronômio que um estrangeiro não pode ser rei. E os judeus o consolavam dizendo: Tu és nosso irmão. Sua perseguição aos cristãos era, portanto, uma estratégia política para consolidar esse apoio popular. Então, como a maioria dos judeus não acreditavam no Messias, Agripa começou a perseguir esse grupo messiânico. Por quê? Porque esse grupo messiânico era minoria e ele queria o apoio político da maioria. Então, se a maioria acreditasse em Yeshua, o Agripa I não perseguiria os judeus messiânicos. Mas como ele estava querendo politicagem, ele então ficou apoiando a maioria, que eram os judeus, os que não acreditaram em Yeshua. Verso 2. Matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago, Jacobus em grego, e Yaakov em hebraico. O nome Tiago vem por causa de traduções erradas, tá? Vai para o grego, Jacobus, depois vai para o latim, para depois vir para o português. Mas, na verdade, o irmão de João se chamava Yaakov. Fundo histórico, Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Quero fazer uma ressalva aqui, e um detalhe importante, que havia vários Tiagos, tá? E tanto em apóstolos, haviam 2 Tiagos, o Tiago maior e esse Tiago. E também havia o Tiago, irmão do Senhor, que está no capítulo 15, Yaakov Hatzadik. Esse aqui é o Yaakov, irmão de João, filho de Zebedeu, tá ok? Então ele é o primeiro a ser martirizado. O método de execução, a espada, sugere decapitação, que na lei romana e rabínica era a pena para quem desviasse o povo para idolatria ou sedição, né? Levasse o povo à rebelião ou levasse o povo ao pecado de idolatria. Tradição judaica,
O martírio de Jacó e de Tiago cumpre a profecia de Yeshua em Marcos 10, 39, de que os filhos de Zebedeu beberiam do seu cálice. Curiosamente, a tradição de Clemente de Alexandria diz que o guarda que levou Tiago ao tribunal ficou tão comovido com o seu testemunho que também se tornou cristão e foi executado com ele. Jacó, o Tiago, filho de Zebedeu, um dos primeiros discípulos de Yeshua, Pedro, João e Tiago, eram os que andavam mais perto do Senhor. Capítulo 12, verso 3. E vendo que isso agradava aos Yehudim judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães ázimos. Mês passado foi os pães ázimos, né? É dentro da peça. Qual é o significado? Etimologicamente dizendo, matzá. Refere-se ao pão sem fermento. No plural, matzot. Ázimos em grego, onde é um prefixo de negação. Veja que o a em grego é prefixo de negação. Zimos, ou zime, significa fermento. Ázimos com a significa sem esse fermento. Então, assim como a anomia é não lei, no grego o a é a partícula negativa, tá? Então aqui o alfa é a partícula negativa, então não fermento. Zime é fermento. Quando você tem o a iniciando, não fermento, entendeu? A lógica, por isso que ázimos vem do grego. Em hebraico nós falamos matzá no singular, matzot no plural. O conceito. O fermento na Bíblia muitas das vezes simboliza o pecado, a corrupção ou a influência do orgulho que incha o homem. Comer pão ázimo simboliza pureza. Pressa. Por que pressa? Não houve tempo para o pão crescer na saída do Egito, então não deu tempo de fermentar. É uma vida separada para Elohim. Esse é o conceito de uma vida sem fermento. Fundo histórico, o dia dos pães ázimos. Refere-se a Pessah. Herodes não podia executar Pedro imediatamente porque a lei judaica proibia julgamentos e execuções durante as festas sagradas. Porque festas são momentos de alegria. Conceito judaico. Há uma ironia aqui. Pedro está preso durante a festa que celebra a libertação do Egito. Elohim está prestes a realizar um novo êxodo para Pedro. Pedro vai sair da cadeia através de um anjo. Verso 4. E havendo prendido a Pedro, o lançou na prisão, entregando a 4 quaternios dessaltados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Pessa, da Páscoa. Fundo histórico. Um quaternio era um grupo de 4 soldados. 4 quaternios totalizavam 16 soldados, se revezando em turnos de 3 horas. Pedro estava acorrentado a 2 soldados, enquanto os outros 2 guardavam a porta. Isso mostra o medo que Herodes tinha de uma fuga ou do resgate dele, né? Pachá, palavra para Páscoa, embora traduzido por Páscoa, no contexto original, Herodes esperava o fim dos 7 dias de celebração para evitar tumulto popular. Então, porque uma festa de Pessa leva 7 dias, ele não podia executar Pedro antes de terminar 7 dias. Por isso, quando fala da Páscoa, se refere aos 7 dias direto, porque ele está esperando a Pessa passar. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas Aquilá fazia contínua oração por ele a Elohim. A igreja são as pessoas, parede não ora. A igreja estava orando por Kefa. Palavra, etimologicamente, a palavra contínua no grego é ektenos. Então, a palavra contínua no grego é ektenos, que literalmente significa esticada ou fervorosa. É a mesma palavra usada para descrever a agonia de Yeshua no Getsemane. Fundo espiritual. Enquanto o Estado usa ferro, correntes e espada, a Kahal, a igreja, usa a oração. É o choque entre 2 reinos. O reino humano, querendo liquidar uma liderança da igreja, Tiago
e Pedro são líderes. Então há uma guerra entre o reino físico e um reino espiritual, correto? Verso 6. E quando Herodes estava para apresentar, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Perspectiva. O fato de Pedro estar dormindo na véspera de sua possível execução demonstra uma paz sobrenatural, a Shalom. Ele provavelmente se lembrava da promessa de Yeshua de que ele morreria quando fosse velho. João 21, 18. E ele ainda não se sentia tão velho assim. Então ele estava tranquilo porque o Senhor fez essa promessa, e quem conhece a segunda carta de Pedro ali, ele fala Pedro velho. Ele já é um ancião no ano 69. Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou. O despertou. Então o anjo despertou Pedro. E o anjo disse: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Etimologicamente, o anjo significa ângelos em grego, malar em hebraico. As 2 palavras significam mensageiro. É o que traz a mensagem. A tradição judaica diz sobre a luz. A luz que brilha na escuridão é um sinal clássico da Shekhinah, a presença divina. O anjo bater do lado de Pedro lembra o despertar de um sono profundo para uma nova realidade, quase como uma ressurreição. Verso 8 e 9. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia-o. Eu não sabia que era real o que se fazia por intermédio do anjo, mas julgava que via uma visão. Pedro achava que estava numa outra visão. Ele tinha tido uma visão na casa de Cornélio, lembra? Um êxtase. Ele está pensando que é uma visão. Contexto. As instruções detalhadas, vestir-se, calçar sandálias, mostra que não havia pressa por parte de Deus. Pedro estava tão atordoado que sua mente processou o milagre como uma orama, visão, sonho. Verso 10. E passada a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, automaticamente, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo levou ele até a rua e Pedro foi embora. Etimologia, por si mesma no grego é automatos, de onde vem a palavra automática. Fundo histórico. A porta de ferro era provavelmente a entrada principal da fortaleza Antônia, ou de uma prisão adjacente ao muro da cidade. Verso 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o anjo... agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, o anjo do Senhor, né? E me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Tá? Então, o anjo do Senhor foi lá e Pedro disse: sei agora verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Tudo que o povo dos judeus esperava. Então, a maioria dos judeus queriam a eliminação de Pedro, porque Pedro é líder da Carral. Veja só que o próprio povo estava perseguindo o judeu Kefa. Pedro reconhece que a expectativa do povo, a execução dele, foi frustrada pela intervenção direta de Elohim. Aqui termina a participação dos anjos, agora Pedro deve agir por conta própria. Verso 12. E considerando nele isso, foi à casa de Maria, mãe de João. Então, considerando nisto, o Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então a igreja estava lá, ok? Estavam orando. Fundo histórico. Esta Maria era uma mulher de posses,
tinha uma casa grande com portão e servos. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos e primo de Barnabé. Tradição judaica. Muitos estudiosos acreditam que esta casa era a mesma onde ocorreu a última ceia, o cenáculo. Era o quartel-general da Querrilá em Jerusalém. Etimologicamente reunidos, em grego, sine, te, rois, menoi, indicando uma assembleia densa e focada em um propósito comum. Então, eles estão reunidos ali. Há uma igreja ali. 13:14. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Rode significa rosa. Curiosidade, é um detalhe muito humano. A alegria da serva foi tão grande que ela esqueceu o objetivo principal, que era abrir a porta, deixando o apóstolo mais procurado do império exposto na rua. Ela ficou tão emocionada que ela foi contar para o pessoal e esqueceu ele lá fora. E disseram-lhe, está fora de si. Disseram-lhe, está fora de si. Mas ela afirmava que era assim, que assim era. E diziam, é o seu anjo. Então, eles falaram para ela, tu está fora de si, é o anjo de Pedro. A tradição judaica explica. Os judeus da época acreditavam nos anjos da guarda. Salmo 91, né? Anjos tutelares. E que esses anjos podiam assumir a aparência física da pessoa que protegiam. Eles preferiam acreditar em um fenômeno metafísico do que na resposta direta da oração que estavam fazendo. Então, eles estavam orando e acharam que era uma visão. 16, 17. Mas Pedro perseverava em bater. E, quando abriram, viram-no e pasmaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse, anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. É interessante, historicamente falando aqui, o Tiago mencionado aqui não é o que morreu no versículo 2, mas o Tiago justo, o irmão do Senhor Yeshua. Irmão de Yeshua e líder da igreja de Jerusalém. Em Atos 15 ele é o líder. Etimologicamente, pasmaram quistessan, ou existessan, que significa ficar fora de si de espanto. Significado, Pedro sai de cena para proteger a comunidade, cumprindo a orientação de Yeshua de quando os perseguirem numa cidade fugir para outra. Aqui o versículo diz que Pedro partiu para outro lugar. E Yeshua explica isso em Mateus 10, né? Se um lugar não te receber, você vai para outro lugar. Então Pedro está fugindo para outra cidade. 18, 19. E sendo dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou justiçar. Lembra do caso do Paulo, que também no cárcere, o carcereiro queria se matar? Então, o carcereiro tinha medo disso, tá? De ser justiçado, né? Significa que, olha o que vai ser aqui. E descendo da Judéia para Cesareia, demorou-se ali. Então, houve uma inquirição. Direito romano. Pela lei romana, Codex Justinianus, ser um prisioneiro... Por esse Codex Justinianus, se um prisioneiro escapasse, o guarda receberia a pena que estava destinada ao prisioneiro. Como Pedro morreria, os 16 guardas foram executados. Era o que lá o carcereiro, quando Paulo e Silas estão presos, ele imagina que os prisioneiros fugiram e ali ele ia se matar. Lembra lá? Vai estar lá na frente, em versículos nas viagens missionárias do Shaul Hachalia, tá? Então eles foram mortos, 16 guardas.
Geografia. Herodes sai de Jerusalém, centro religioso, e vai para Cesareia Marítima, centro administrativo romano e gentílico, onde se sentia mais rei. Então ele sai de um lugar religioso para um lugar mais gentílico. Lá, no meio dos gentios, ele se sentia mais rei. 20 a 21. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, de comum acordo, foram ter com ele e, obtendo amizade de Brasto, que era o camareiro do rei, pediam paz, porquanto o seu país se alimentava do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu um discurso. Fundo histórico. O historiador judeu Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, confirma este evento. Ele relata que Herodes apareceu com uma túnica feita inteiramente de prata, que brilhava intensamente ao sol, dando-lhes uma aparência divina. 22, 23. E o povo exclamava, voz de Deus, com letra minúscula, e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Elohim. E comido de bichos, expirou. Comido de bichos, aqui, comido de bichos, etimologicamente, a palavra grega eskolekobrotos. Tradição judaica histórica. História. Joséfo relata que Agripa sentiu dores abdominais terríveis imediatamente após a adulação do povo e morreu 5 dias depois. Na teologia bíblica, isso é o julgamento por soberba, orgulho. Enquanto um anjo libertou Pedro, um anjo feriu Herodes. Ele tinha que ter parado o povo e glorificado a Deus, não aceitado essa adoração. Por isso que Pedro disse para Cornélio, te levanta que eu sou homem igual a você, lembra? Então, não se pode aceitar culto. 24, 25. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço da Tsedacá, voltaram de Jerusalém. Quem acompanhou ontem vai entender o serviço de Paulo e Barnabé levando dinheiro de Antioquia para Jerusalém. Levando também consigo João. Levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então Marcos está com Pedro, o João Marcos está com Paulo e com Barnabé. Então aqui, ó. Na verdade, o Pedro vai para a casa do João Marcos, lá em Jerusalém. Então, lá em Jerusalém, a casa da Maria, mãe de Marcos, está hospedado a igreja que estava orando e Pedro foi para lá. Então aqui o João Marcos, na verdade, está em Antioquia com Barnabé e com Saulo. Conclusão do capítulo. O contraste final é poderoso. O rei que tentou matar a Keilah morreu, mas a palavra de Elohim, da Vadonai, continuava a crescer. O capítulo termina preparando o terreno para a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. O que a tradição judaica acrescenta sobre a morte de Herodes? A tradição enfatiza que o erro de Agripa I não foi apenas o orgulho, mas permitir que o povo o chamasse de Deus, sem protestar. Então o povo chamou ele de Deus e ele não protestou. Ele aceitou ser chamado de Deus. Ele era um homem. Para o monoteísmo judeu, esse é um pecado supremo. Esse é o pecado supremo. Sua morte em Cesareia, uma cidade pagã, simboliza que ele se afastou da santidade de Jerusalém para buscar a glória dos homens. Então, ele não protestou quando deveria ter protestado, ele não devia ter aceito esse culto a ele. Por isso morreu. Nota. No versículo 24, quando o texto diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, o termo grego utilizado é logos. Logos tou kuriou. O logos como a mensagem. Etimologia, tá? Lembrando que quando você fala kuriou, porque aqui nós temos aqui 2 vogais, tá? Então uma vogal some, tá? Por isso que é kuriou, tá? Aparentemente ela só faz o som de uma. Mas isso não importa aqui.
No sentido mais direto, o Logos aqui refere-se ao conteúdo da pregação. É a mensagem do Evangelho, Besorat HaGeulah, em hebraico. Então, Besorat HaGeulah, em hebraico, a notícia da redenção. O texto usa dois verbos de agricultura. Crescia como uma planta que cria raízes e tronco, e multiplicava como uma colheita que gera sementes para novos campos. Isso mostra que a mensagem não era estática, ela era viva, ok? O Davá como ação criadora, fundo judaico. Para a mentalidade judaica, a palavra de Elohim, Davá Adonai, não é apenas som ou informação, é evento. No Antigo Testamento, Elohim disse ao mundo... No Antigo Testamento, Elohim disse e o mundo passou a existir. Então, Deus falou e as coisas se tornaram. A palavra de Elohim faz o que ela diz. Deus falou, acontece. Atos 12. Quando Deus falar alguma coisa, acredite que já está pronto, tá? Porque é assim que acontece. Atos 12. A palavra é apresentada quase como uma personagem viva, tá? Enquanto Herodes, o homem, morre e apodrece, a palavra, o divino, cresce. O contraste é proposital. O poder político é corruptível, mas Adavar é eterno. O Logos como pessoa. Conexão teológica. Embora Atos 12 fale da expansão do movimento, não podemos esquecer a teologia de João, contemporâneo desses eventos. O verbo Logos se fez carne. Está falando de Yeshua. Dizer que a palavra crescia e se multiplicava significa que a presença e a influência de Yeshua, através do Espírito Santo, estava se tornando maiores do que a ameaça romana ou a oposição religiosa. Então, está se multiplicando a mensagem sobre Yeshua. Tá? Eles tentaram calar a igreja, mas, na verdade, Yeshua está sendo a cada dia mais conhecido no mundo gentílico, em Jerusalém, em todos os lugares. O contraste literário no texto. Observe a construção que o autor Lucas faz para encerrar o capítulo. Herodes discursou, usou sua palavra humana para buscar glória, foi comido por vermes e morreu. A palavra de Elohim foi perseguida, a palavra de Deus foi perseguida, mas permaneceu viva, expandiu-se e gerou vida. Vamos terminar. Resumo. A palavra de Elohim, Atos 12, 24, é o evangelho em movimento. É a prova de que o reino de Elohim não depende de instituições humanas ou da sobrevivência física de seus líderes. Tiago morreu, Pedro fugiu, mas da vitalidade da mensagem que sobrevive, aos tiranos. Então Pedro fugiu, Tiago fugiu, mas a mensagem não morreu. Porque Deus não precisa do homem. É a mensagem que vai prevalecer. Curiosidade para análise, versículo a versículo. No hebraico, a palavra davá também pode significar coisa ou assunto. Ou seja, o que Elohim fala se torna uma realidade concreta. A libertação de Pedro foi o davar de Elohim acontecendo na prática. Aqui, uma imagem que representa esse capítulo de hoje que tratamos aqui. Veja o fundo histórico como esclarece muitas coisas ali quando lemos, né? Muito legal essa nossa aula diária aqui. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Veja que hoje eu gastei 48 minutos, porque foram menos versículos. Pudemos aqui trazer nessa mensagem de hoje mais informações dessa mensagem que foi pregada. Então, Atos está falando do evangelho sendo espalhado, como que a igreja foi organizada, tudo que está acontecendo ali constrói a nossa techuvá, porque é o exemplo que temos que fazer na nossa vida, não é? Essa mensagem edifique o teu coração. Quem não começou no primeiro capítulo, então nós estamos aqui, eu tenho uma playlist aqui de Atos, o estudo, só entra lá, tem 1, 2, 3, até agora o 12, é mais uma que vai entrar ali na nossa playlist Estudo de Atos. Então vai estar completo, tá? Todo o Atos dos Apóstolos nós vamos fazer aqui sequencialmente para que você aprenda a epístola. No final, esse PDF vai ficar disponível para ser baixado, para que você possa
fazer aí um material, guardar para você poder ler sempre que você precisar entender esse contexto desse livro maravilhoso que trata sobre a igreja do Mashiach, ok? A Kahal, a Kehillah. É muito importante entender o fundo histórico para não ser enganado pela religião dos homens. Eu busco a verdade, eu não sei você. Eu só busco a verdade. Eu já disse que ainda que a verdade me faça chorar, prefiro chorar do que viver uma mentira de ilusões. Eu sou da opinião de que a verdade é verdade inegociável. Eu tô com ela até o final. Eu tô com ela. E ponto. Vou até o fim com ela. E você? Tá com essa disposição de ir até o final? Depende de você. A nossa caminhada depende de nós. Né? Ninguém pode nos impedir. Ninguém pode nos parar. Depende apenas da gente. Você seja edificado. Olha, eu peço que você deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, tá bom? Você que Deus tocar você, honra esse trabalho aqui. Esse trabalho para estar de pé aqui todos os dias depende da ação da própria comunidade, tá? Tudo de forma voluntária. Tá o nosso e-mail, pode nos entrar em contato, falar conosco, tá bem? Lembrando que estamos aqui diariamente. O material está sendo feito diariamente porque é um material grande. Então, é um capítulo por dia que eu faço, é um capítulo por dia que eu estou anunciando, tá bom? Mas deixa aí no comentário o que você está achando aí dessas aulas, se isso não é bem didático, né? Eu acho que todo mundo deveria estudar Atos. Espalhe essa mensagem. Aqui não tem religião. Eu estou ensinando fundo histórico, contexto histórico, palavras etimológicas. Eu estou ensinando o texto. Eu não estou dando opinião. Tá? Tudo o que a história diz, o que a tradição fala, o fundo histórico ali é dado pela própria história. Então, eu não estou acrescentando nada aqui. Tá? Só estou mostrando os fatos. Isso aqui é uma pregação pura. Tá? Puríssima. Não tem acréscimo nenhum do homem aqui. Isso aqui é os relatos, isso aqui é a realidade dos fatos, tá? E por isso que você venha compartilhar a palavra do Senhor para quem você ama. Tudo bem? Em nome de Yeshua. Um abraço fraternal para todos. Hashem abençoe a vida de vocês. E até a próxima, se assim o Eterno nos permitir estar aqui. Tá bom? Ore por nós. Eu agradeço a oração e o empenho daqueles que têm estado conosco e sabe que esse trabalho leva a Deus a sério e ama a verdade. Saúde para todos. Shalom Lekulam.